Pessoal, então, eu coloquei lá no AVA um artigo e 2 slides sobre a subjetividade. Hoje nós vamos trabalhar a questão da subjetividade na escola. E tem lá o material lá do AVA. Pode falar, Gisele. Vou lembrar rapidinho, não sei se consegue me ouvir bem, que eu tinha ficado de apresentar, fazer a última apresentação daí do estudo de caso. Não, tá bom, não sei se... tá certo, é que da manhã já tinha terminado. Não, pode apresentar, não sei se ficou mais alguém. Se tiver mais alguém ainda para apresentar, pode apresentar. Você quer que eu apresente agora ou no fim da aula? Não, pode ser agora. Tá bom, beleza. É que eu me perdi aqui, porque a turma da manhã... Deixa eu ver o que eu anotei. Hoje é quarta, né? Sim. Eu esqueci de anotar esse detalhe. Pode começar. Se tiver mais alguém, Tamires, né, que alguém ainda não apresentou, pode apresentar hoje. Porque nós ficamos até tarde, né, na última aula, né? Prof, você está conseguindo ver? Não. Vai estar vindo, tá? Agora sim. Tá aparecendo aí para vocês? Tá. Tá, então tá. Deixa eu ver aqui. Pode começar. Ô, Gisele, só tá meio baixo? Tá, vou tentar falar um pouquinho mais alto. É que meu microfone é bem baixinho. Tá bonito, né, meu slide? Ficou bem então, a cara de escola, né? Ficou bem cara alegre. de escola, né? Então tá, então, pega aqui, ó, puxa sobre... esses aqui para cá, ó. não tô te vendo, não sei como que... Sabe aqui onde tem essa listinha aqui, ó? Você põe o mouse assim e puxa para lá, para aparecer só o maior. Se não, deixa assim, para não dar confusão. Não tem problema se deixar assim, que realmente eu não entendi. Não. Pode começar. Tá. Vamos lá, então. Vou falar, então, sobre o estudo de caso que eu peguei de um artigo. Na verdade, assim, tem algumas partes que eu dei uma inventada, na verdade, de outros... não exatamente uma inventada, mas de acordo com outros estudos de caso que a gente foi estudando ao longo da formação mesmo. Tá? E eu achei que ele ficou bem próximo aí do que as intervenções do psicólogo poderia... do psicólogo escolar poderia acarretar. Tá? Então, o estudo de caso aqui é de uma moça chamada Joana, uma mocinha de 9 anos de idade, né? Aqui a gente coloca um nome fictício, então. E ela é uma criança que frequenta o 4º ano, ela nunca reprovou, tá? E ela é uma pessoa bem tímida, não gosta muito de conversar, ela é muito na dela, né? Ela não é muito de sair, assim, no intervalo para brincar com outras crianças, ela fica mais na dela, faz os desenhos dela, né? Brinca com os brinquedinhos dela, né? E ela mora com a mãe, né? A mãe é separada, no caso, ela mora só com a mãe é mais de idade, já tem 56 anos, né? E assim, teve a filha um pouquinho mais tarde mesmo, daí, né, essa mãe, ela não tem escolaridade, né? Mas, né, ela tem muito orgulho porque colocou a filha no mundo, cuida bastante da escolaridade, né, da educação da filha, cuidando, né, que feliz porque a filha está na escola e coisa que a mãe não teve a oportunidade de ter, né, e tem muito orgulho porque a filha nunca reprova, ela é uma menina bem quietinha, bem comportada, né. E daí, essa Joana, ela começou a fazer alguns projetos, né, de algumas atividades em grupo com os colegas de classe. E ela foi apresentando sintomas de crise de ansiedade, ela começou a se alterar, não estava gostando de trabalhar com os colegas de forma coletiva, e começou a gritar com eles, jogar o material no chão, né, os materiais escolares no chão, jogar tudo que estava ali na frente dela, e depois ela saiu correndo e se trancou no banheiro.
É claro que a professora foi atrás para entender o que estava acontecendo, né? Essa Joana, no caso, ela foi fazer uma conversa com a psicopedagoga na sala da diretoria, e essa psicopedagoga, ela percebeu, né, que a Joana, ela estava apresentando algumas dificuldades características de dislexia, né? E que a Joana também nessa conversa ela explicou que fazia um tempo já que ela ficava na dela porque para evitar que os colegas tirassem sarro dela pela forma com que ela escrevia, pela forma com que ela lia, se expressava, que parecia, né, para ela ali, parecia que para eles era uma forma incorreta de se expressar, de escrever, de desenhar, tá? Então, esse é o estudo de caso. A gente já consegue perceber alguns sintomas aqui, né? E algumas situações que são, muitas vezes, né? Independente do diagnóstico aqui, eles são muito característicos em crianças, né? No período, nesse período escolar, e são coisas que realmente acontecem aí na realidade do nosso país e até em outros locais. Em relação à intervenção do psicólogo, né, o papel do psicólogo nessa situação, né, é claro que o papel dele vai acontecer, como que posso dizer, conhecendo um pouco melhor a situação dessa Joana, né, conhecendo um pouco mais, dando mais abertura para ela falar, ela que é uma pessoa bastante tímida, não gosta muito de se expressar, porque na verdade ela tem mais esse receio, ela se sente, né, na família já ela não tem muito estímulo da mãe, a mãe já é uma pessoa que prefere, gosta muito da Joana, porque a Joana é uma pessoa quietinha, não dá trabalho, né, não dá trabalho na escola também, e daí acaba que a Joana sempre tá assim, né, ela tá sendo negligenciada e negligenciada na condição que ela, né, na situação que ela se encontra, no quadro de dislexia que ela tem, e, enfim, essa psicóloga ela vai ter que fazer o acompanhamento, né, da vida dessa criança. Ela vai ter que ter, então, contato com esses profissionais da escola, com os pais da criança, fazer um acompanhamento do desenvolvimento, né, da Joana. De que forma, né? Com a escuta profissional da equipe pedagógica, com a participação das atividades envolvidas da escola, o que a Joana faz, né? O que ela desenha, o que ela escreve, qual que é a dificuldade que ela tem, se ela se sente incluída nessa salinha aqui, né, com os colegas dela, né? O acompanhamento e orientações, né? Então, essa psicóloga, ela também vai poder dar algumas orientações do como que a Joana pode reagir quando ela não gosta de alguma coisa, né? Chegar na professora, falar, professora, eu tô com dificuldade, pedir que a professora mesma, né, fazer uma intervenção ali com a instituição, solicitando que essa professora ela possa ter um pouquinho mais de atenção, a psicopedagoga também ter um papel fundamental nessa questão de dar atenção aos sintomas ali da Joana e de outras crianças também, e da reação que eles têm, né, e promovendo um ambiente de inclusão, um ambiente de confortável tanto para as outras crianças, né, entenderem como que a Joana vai aprender, né, porque ela vai ter um modo diferente de aprender, às vezes é um pouco mais lento, às vezes precisar de um pouquinho mais de atenção da professora, mas isso também não quer dizer que ela não vai conseguir passar, né, nos anos ali, e isso também não quer dizer que ela precise ser negligenciada, né, para conseguir não reprovar nos próximos anos de escola. E o conhecimento do espaço específico ali, do espaço físico, da rotina da escola, dos funcionários, com quem que a Joana está lidando, com quem que está negligenciando a Joana, né? São várias situações que o profissional de psicologia ele vai ter que ter atenção, né? Aqui eu trouxe algumas considerações, né? Que o desenvolvimento, né, de ações que buscam um contato mais próximo do psicólogo com os educadores e os pais, Gisele, né? Gisele, o teu slide não está rodando. Não, calma aí, deixa eu tentar de novo aqui. Nós estamos vendo primeiro. Ai, prof, que coisa, calma aí. Daí eu achei que você estava
Eu fui deixando, mas Prof, por que você não me avisou? É tão bonitinho o meu slide, daí vocês vêm dizer para pois mim é. que não está funcionando. Eu Calma aí. achei que era, não sei, alguém está vendo? Eu só vi o primeiro. Ó, esse daqui é o estudo de caso, vocês conseguem ver? Aham. Tá passando aí? Está no segundo Isso. slide. Esse daqui foi o estudo de caso que eu falei da Joana, tá? Uhum. Aí essa parte aqui para vocês me acompanharem, conseguem ver o terceiro slide? Aham. Conseguem, né? Que é a intervenção e o papel do psicólogo, né? Então, eu acabei de comentar aqui sobre algumas questões que o psicólogo deve ter atenção, deve trabalhar em cima desse caso, tá? E aqui, então, foi o slide que eu acabei de mudar, que seria as considerações finais, onde eu estou falando que o psicólogo, ele tem papel fundamental aí, estar próximo de educadores, dos pais, né? E isso vai fazer, né? Vai permitir a construção desse vínculo confiável e seguro, para depois, né? Haver um desenvolvimento emocional e social dessa criança, né? Que é a Joana, de forma correta, né? De forma adequada para o desenvolvimento dela, evitando aí, né, que existam violências, possíveis violências, que a Joana realmente acabe se incomodando com a pessoa que ela é, com a forma do desenvolvimento que ela tem, que é um pouco diferente de outras crianças, né, que isso ali no estudo de caso ainda não apresentou, né, esses sintomas, mas ela ainda assim se sente muito desconfortável com os sintomas que ela tem, e também sem entender um pouco do que está acontecendo com ela, né, por conta de ser negligenciada, tanto pelos anos que ela foi passando com esses sintomas, né, e não não foi reprovada, não foi falado nada para a mãe, e também a mãe, ela é uma pessoa que tem pouco conhecimento, né, a respeito disso, considera que a filha, por ser quietinha, né, é uma criança comportada, é uma criança que não dá trabalho, e nem sempre isso é o mais correto, né? Então, o papel do psicólogo vai ser nessas questões, né? É muito importante que ele esteja perto dos pais, dos educadores, não só da criança, né? Então, são essas instituições além da criança, né? Aí eu coloquei aqui também uma frase para finalizar, que é: o principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que outras gerações fazem. Por que eu coloquei essa frase, prof? Porque na escola, no contexto escolar que nós vivemos ainda, né, na nossa realidade, a gente percebe que que as escolas realmente elas fazem muito esse exercício de repetição, né? Se você for lá entrar na escola e sentar lá, você com 20 e poucos anos, sentar lá e pegar um exercício, né? Você vai ver que, na verdade, é um exercício que você já estudou, que você estudou por vários anos, né? E que as crianças que estão ali continuam estudando, que às vezes nem corresponde mais ao contexto social que ela está vivendo, né? Então, a gente estuda muito, né, de forma repetitiva, e nem sempre esse é o processo mais ideal aí para o desenvolvimento de algumas crianças, né? A gente faz esse modo aí de passar, né, de ano, e às vezes acaba negligenciando aí essas coisas, repetindo coisas que a gente faz sempre. Deixa eu ver. Eu acho que é isso, prof. Dou um agradecimentinho. Se vocês quiserem, eu comento um pouquinho mais. A princípio, eu tinha deixado combinado com você que eu ia apresentar bem rapidinho para não atrapalhar muito da tua aula. E eu Uhum. dei a referência do artigo aqui que eu peguei para me basear, que seria. Só deixa eu pegar um pouquinho aqui rapidinho. Seria o psicólogo escolar e a educação infantil, um estudo de caso. Ok. Pessoal, então. Uhum. Alguém quer fazer alguma pergunta, Gisele? Não? Então, o que nós temos para dislexia tem o método Pan-Dislexia, que é um método americano que foi criado pela professora Pamela.
a professora Pamela, ela esteve no Brasil, inclusive ela deu curso para nós aqui em Curitiba. Hoje nós temos a fono, a Maria Cristina Bomberg, que ela representa esse método no Brasil. É um método de alfabetização específico para, né, específico para as pessoas com dislexia, porque a dislexia é uma disfunção aqui atrás, tá? No lóbulo occipital, que vai fazer, né, porque a parte da leitura e da escrita está aqui no lóbulo frontal. Vai fazer esse problema, essa disfunção neurológica que o dislexo tem aqui atrás, tá? Vai fazer com que as letrinhas dancem. Né? Eu falo que o dislexo, as letrinhas dançam. E é muito comum, infelizmente, as pessoas descobrirem só quando são adultas. Eu já tive alunas na Uniandrade mesmo, que daí um dia eu peguei o texto dela para ler e vi que ela tinha características de dislexia, e realmente ela procurou a fono e fez os exames, a anamnese, né, a ADP, Avaliação de Desenvolvimento Psicoeducacional, e realmente ela foi diagnosticada como dislexa. E ela chorou muito, ela era aluna do curso de secretariado há muito tempo, porque ela tinha sido muito massacrada na escola. Prof, Então, até a professora. Nossa, me fugiu o nome dela agora, mas a gente tem uma professora que ela tem dislexia e ela contou uma vez que o diagnóstico dela foi feito. a Né? Evelise. Isso, a Evelise, isso. Ela contou uma vez na nossa aula que o diagnóstico dela foi feito quando ela já era adulta. Né? E que mesmo assim ela passou por muita dificuldade quando ela era pequena. A Evelise, a Evelise era ela está de licença agora, ela pegou licença não remunerada, né? Mas ela é uma excelente professora. Bom, pessoal, mais alguma questão? Não? Então, se alguém não apresentou o trabalho, teve alguma dificuldade, me passa um e-mail para que eu possa verificar, tá? Parabéns, Gisele, pelo teu trabalho, excelente. A dislexia, ela adentra nos transtornos de aprendizagem. A Bambambam no Brasil dos transtornos de aprendizagem é a Nádia Bossa. Hoje eu estou com calor e com frio e com calor, imagina. Né? É a Nádia Bossa, tá? Ela tem vários vídeos, pesquisa, ela é excelente nessa área. Tá ok? Professora, a Joyce pediu para avisar que ela não vai conseguir apresentar hoje, mas que ela trouxe um caso também. Eu peço para ela te encaminhar um e-mail também? Era bom. Tá bom, então vou avisar. A Joyce está com algum problema? Ela teve um problema pessoal, pelo que eu entendi, teve que sair da internet dela, não tá pegando direito, por isso que ela não tá conseguindo entrar, sabe? Então, diga para ela me passar um e-mail. Tem mais alguém que não apresentou? Daí, quem não apresentou o trabalho, né, justifica lá no e-mail. Bom, em geral, o que vocês acharam do trabalho? Que semana passada nós terminamos, já era muito tarde, e não deu para fazer o feedback, né? Terminar o feedback. O que vocês acharam? Alguém quer comentar alguma coisa dos trabalhos? Ninguém quer comentar nada? Prof, eu mesma aqui apresentando por último, entre aspas, né? Eu vejo que a apresentação dos meus colegas foi muito bem feita também, e que, na verdade, assim,
por mais que em algumas apresentações a gente tenha pego temas muito semelhantes, né? São pontos aí que você vê que cada estudo de caso tem um detalhe diferente, né? E como são tantas, né? Tantas situações de dificuldades, de situações de dificuldade dentro da escola, né? Com as crianças. É necessária, como se faz presente, né? Se faz necessária realmente a intervenção do psicólogo, a presença do psicólogo no ambiente escolar, né? Coisa que a gente ainda não tem muito, a Muito psicologia pouco. precisa lutar muito por isso ainda, né? Muito pouco. Muito pouco. Mais alguém quer comentar? O que vocês acharam da dinâmica, dos trabalhos? Mais alguém? Não? Pessoal, em relação ao PI, tem alguém que vai fazer o PI na minha disciplina? Não? Bom, se alguém for fazer o PI na minha disciplina, me procure, para que eu possa, ou ao final da aula, ou agendar um horário para fazer orientação, tá bom? Bom, eu postei lá, eu coloquei um artigo e 2 slides sobre a questão da subjetividade. E também tem aquele material lá do AVA, eu deixei para vocês. Eu achei aquele material bem interessante, tá? Bem interessante. Então, procurem, procurem lá lerem tal para aprofundar, né? São materiais de aprofundamento aí na formação de vocês. Então, hoje nós vamos trabalhar a questão da subjetividade. O que é subjetividade? O que vocês entendem por subjetividade? Podem falar. Ninguém vai falar? O que está rolando aí? Vocês estão cansados? O que é a subjetividade? Então, eu deixei lá um artigo para vocês lerem, para vocês lerem sobre a questão da subjetividade, que é Fios e Furos, a trama da subjetividade e a educação. Alguém chegou a ler esse artigo? Então, é bem importante que vocês leiam, né? Depois, ao final da aula, eu vou conversar um pouquinho sobre ele. E daí eu coloquei 2 slides. Eu vou trabalhar um hoje. Acho que não vai dar para eu trabalhar os 2 hoje, mas na próxima aula eu trabalho o outro e damos continuidade. Bom, a subjetividade ela depende muito da abordagem teórica que eu olho para ela. Qual é a abordagem teórica que eu olho para ela? Se eu olhar com os olhos da psicanálise, se eu olhar com os olhos da TCC, enfim. Mas aqui nós vamos trabalhar ela mais de uma maneira geral. Então, eu tenho que pensar, primeiro, para que serve a escola?
dentro desse momento contemporâneo que nós vivemos. Nesta disciplina, nós já fizemos várias reflexões sobre a escola, qual é o papel da escola, a formação social da escola, o mundo, então, o planeta. Eu tenho que ter uma visão geral desse planeta, dessa sociedade, esse mundo em desenvolvimento, essa diversidade, essa pluralidade. Essa pluralidade, essa diversidade social. Quantas coisas que influenciaram esse planeta? A globalização, tantas outras coisas. Eu tenho que pensar o quê? Que essa escola, ela deixou de ser um quadro negro. Ela já vinha caminhando para isso, de deixar de ser um quadro, que na realidade é o quadro verde, né? A maioria das escolas, o quadro é verde, né? Não é negro. Então, ela começou a ir para a telinha devido à pandemia e tudo mais, mas ela já vinha caminhando para isso. Né? Ela já vinha caminhando para essa transformação. Quando você sai de casa e vai para a escola e deixa algumas coisas para trás, existem algumas perguntas. Que opiniões que eu tenho? Que dúvidas que eu tenho? Qual é a minha história de vida? Qual é a história de vida do outro? A língua, os segredos, os amores, os estilos, o cabelo, os medos, a cor, o gênero, a orientação sexual, a personalidade. Então, essa subjetividade, ela está impregnada em todos esses questionamentos. As nossas habilidades, o que você sabe, o que você sente. Quem sou eu? Quem é o outro? Cada um de nós tem vários eus e temos vários outros. E nos relacionamos com o outro. Então, nós temos que pensar assim, puxa, uma escola com 200, 500, 50, 100 estudantes, mais um monte de gente. Dá uma confusão. Aulas sem paredes. Estudantes aonde? Em rede. Todo mundo aí conectado, em rede. Mas e daí? O que é essa rede? O que isso ocasionou em relação aos estudantes, em relação aos professores, em relação à administração dessa escola? E aqui nós já vimos, vocês já trouxeram, mas nós precisamos sempre pensar e voltar. Em relação a quê? A escola convencional, os programas, os esquemas, o tempo de aprendizagem, a atitude, a técnica, o papel, o material, a relação. A escola convencional, ela é rígida. O estudante é passivo, o professor é que determina, e não existe aqui um diálogo. A escola inovadora, é isso que defendemos no mundo contemporâneo. A escola inovadora, flexível, com variável ativa, autoinstrução, pautada no diálogo, na discussão.
E aqui nós temos o quê? O ensino convencional, que impõe, que dá prazo, que exige, que cobra, que não tem diálogo, e o ensino inovador, que proporciona um processo educativo mais de uma maneira de orientação pautado no diálogo. Bom, a subjetividade, ela é o quê? O que que é? Eu tenho que pensar, porque é aqui que a nossa atuação enquanto psicólogos é nessa subjetividade, nessa essência, nessa qualidade, nesse estado, nesse sujeito, nas questões psicológicas, filosóficas, antropológicas, sociológicas, que esse indivíduo foi construído. É hipoqueimão, eu não sei pronunciar muito bem, é estar colocado debaixo, servir de base. Então, essa subjetividade, ela está debaixo, é a relação do homem com o mundo. E ele vai o quê? Se construindo e se reconstruindo nessas relações. Por isso que por isso que a escola precisa ampliar a sua equipe. Ela tem lá o quê? O gestor, o secretário, um orientador, mas ela não tem um psicólogo permanente para mediar, para trabalhar os conflitos, para melhorar as relações. Porque se você termina o seu dia hoje, você termina o seu dia hoje, que problemas que você teve? A maioria foi pautada em relacionamento. A maioria. Eu não dei conta de uma tarefa, daí o meu chefe se desentendeu comigo, eu não. Eu tive um desafeto com alguém. Tudo. A nossa vida, ela está pautada em relações. E o meu estado nesse momento, o meu estado nesse momento está interligado com as situações que eu vivi durante o dia, desde o momento em que eu acordei e fui para a vida. Então, vocês pensem numa escola com um número enorme de pessoas, a confusão que não dá. E a subjetividade, ela está impregnada. Ela está impregnada nas paredes. Então, as acepções do sujeito, nós somos lógicos, ontológicos, psicológicos, epistemológicos. O ser humano, ele está sempre em desenvolvimento. Então, eu preciso conhecer essa tarefa, esse sujeito, o homem, pode realmente conhecer-se. Conhecer é tarefa de sujeitos, não de objetos. E é como sujeito, e somente enquanto sujeito, que o homem pode realmente conhecer-se.
E homem e mulher formar, no contexto vivido, nas críticas, nos valores, na indagação, no respeito, no formar. Platão ofereceu a primeira significação de sujeito. E daí Aristóteles que melhorou. Sujeito é aquilo que se pode dizer, qualquer coisa, mas que, por sua vez, não pode ser dito nada. Eu acho fantástica essa definição. Dá uma baita reflexão, um baita debate. Sujeito é aquilo que se pode dizer, qualquer coisa, mas que, por sua vez, não pode ser dito nada. A idade moderna pensava-se o quê? No conhecimento. No conhecimento e na verdade. Hoje nós estamos na era contemporânea. A era contemporânea se questiona tudo, se duvida tudo. Será que é? Será que não é? Que verdade é essa? Qual é a sua verdade? Qual é a minha verdade? O meio do conhecimento pensador, as opiniões cristalizadas e preconceitos impedem o nosso conhecimento. O que adianta eu ler alguma coisa que eu já tenho preconceito? O que adianta eu conversar com alguém que eu já estou pré-julgando, que eu já estou apontando? E as escolas, elas não são boazinhas, não. O próprio Freud afirmou isso, que a escola é o quê? Castradora. Foucault. A escola quer formar pessoas boazinhas, bonitinhas, queridinhas. O que é essa subjetividade? O que é essa subjetividade, né, pessoal? Entendida como o espaço íntimo do indivíduo, o mundo interno dele. Vocês têm um mundo interno, eu tenho um mundo interno, o outro tem um mundo interno. Então, como eu fui o quê? Constituída internamente. Através do quê? De todas as experiências que cada um foi vivendo. Se relacionando com o mundo social, com a formação, a construção, a cultura, a questão coletiva dos grupos, das populações. Então, não é fácil lidar com tudo isso dentro de um espaço onde existem várias pessoas e cada um com a sua subjetividade. Qual é o nosso papel aqui? É sermos mediadores. Tem algum microfone ligado? Alguém quer falar? Então, ela alcança o quê? O ápice clínico, englobar também o médico, a noção de contra-transferência. Entra aqui o papel do psicólogo clínico, do psiquiatra, não dentro da escola, mas como apoio. As teorias, o paciente, né? As teorias de matriz, a psicanálise, o sujeito pleno, o sujeito inconsciente, natural, a questão social, as relações dialéticas.
a subjetividade. E aqui um pouco de Foucault. Eu penso que não dá para você trabalhar com a psicologia educacional sem você ler um pouco sobre Foucault, e mesmo dentro da psicologia social, psicologia comunitária, psicologia institucional. Se você ler Foucault, você vai perceber o quê? Que ele é atual. Que ele é atual. Porque ele traz questões, reflexões lá de trás, mas que a sociedade ela foi se arrastando. A questão da família, da escola, ele tinha um olhar de como que prisão, os quartéis. Vamos produzir corpos dóceis, eficazes economicamente, submissos politicamente. E aí se traz o quê? Uma produção de uma subjetividade dominante, sem você ter o direito de pensar. Então, a escola, a educação de maneira geral, e a escola, que a escola vai produzir essa educação formal, ela precisa necessariamente discutir isso. Se alguém quiser, pode adentrar lá no canal do YouTube da Uniandrade, a doutora Zita, ela deu uma palestra para as licenciaturas muito interessante sobre a questão da ética e dessa crise que nós estamos vivendo. Vale a pena assistir. A doutora, ela quer dizer, ela é pós-doc, né? Doutora Zita Lago. Então, essa questão aí, fica a dica aí para vocês. Tem outras palestras lá bem interessantes na semana das licenciaturas. Então, aqui a questão das regras, das formas, da transgressão, dos processos de subjetivação. E aí, é claro, se eu tenho uma classe dominante, aonde eu não dou voz, eu não dou direito à voz a essa pessoa, como é que fica essa subjetividade? E aí nós temos que pensar aonde? Nas relações interpessoais. O que nós discutimos na última aula? Eu deixei um vídeo lá para vocês, aonde a pesquisadora coloca. O que ela coloca? Que o trabalho, o olhar que a escola tem para o processo de ensino-aprendizagem, para os componentes curriculares, ela precisa ter para as relações interpessoais. Porque não adianta, né, colegas? Fazer reuniões, vamos ser mais tolerantes, vamos ser mais amiguinhos. Se a panela de pressão vai explodir. Não tem como. Aí os professores ficam doentes, né? O Estado está querendo terminar o ano letivo antes. O Estado do Paraná. E começar mais cedo. Por quê? De tantos professores que estão afastados. Faltando professor. Então, essa questão da escola,
de ensinar, essa razão do existir, de aprender, das inteligências, as múltiplas linguagens. Hoje estamos falando muito das múltiplas linguagens, de capacitar, de transformar. Mas tudo perpassa pelas relações interpessoais. O que essa escola está fazendo pelas relações interpessoais na educação? O RIE. Ela está promovendo que momento? A transformação. Hoje, todas as instituições estão acordando para isso. O projeto do trabalho pedagógico, como eu já discuti anteriormente, vocês precisam, o psicólogo ele precisa se envolver com os objetivos, com os recursos, com a organização, com a realização, com o procedimento, com o sistema de avaliação formativa, o autoconhecimento, o relacionamento. Colegas, é uma infinidade de temas, de projetos que nós podemos estar atuando dentro do processo educacional. Aqui um quadro sobre a conduta dos professores, dos estudantes, os desafetos, as desmotivações. Nunca se usou tanto o termo de pertencimento. Olha, não tem uma palestra, um evento que você vai, que não tem alguém lá falando sobre esse tema de pertencimento. E daí? E as professoras aí estão sofrendo com essa volta. E os estudantes também. Então, está complicado aí. As condutas do professor, a percepção do estudante, os efeitos do aluno, os efeitos do professor. E eu ainda sugiro que as escolas, elas precisam, como elas têm lá o PPP, os direitos e os deveres, é necessário, em alguns ambientes, criar um manual de conduta. Tá? Aqui nós temos o quê? A família, a escola e a aprendizagem. Entendidas como o quê? Espaço de relações. Esse triângulo não é fácil. Claro, ele é fácil quando a família faz o trabalho dela, a escola faz o trabalho dela, o professor faz o trabalho dele e o estudante corresponde. Daí é fácil. Aqui nós temos que pensar em quê? Nós vamos trabalhar sobre isso, sobre o processo disciplinar. Como que vai se manter a ordem na escola? Sem ser um massacre, sem ser uma coisa ameaçadora, cruel. Nós temos aqui o Joey Garcia, aqui no Paraná, que faz pesquisa. A questão do subjetivismo educacional. A psicologia no campo escolar. Como que eu vou trabalhar isso? Eu vou ter queixas do estudante, que o professor falou isso, que a mãe falou aquilo, que o pai falou não sei o quê. E daí, como que eu vou trabalhar tudo isso? Esse jogo de empurra-empurra. Um empurra para cá, outro empurra para lá. E daí? O que eu faço?
Como que eu faço? Como que eu trabalho isso? Foucault morreu em 1984. Estruturalismo pós-moderno, influências de Nietzsche, de Kant, de Ages, né? Sei lá. Conceito de sujeito, de identidade. E ele traz essa relação de poder que a escola tem. A escola, né, ela impõe uma relação de poder, de disciplina, de controle. Ele traz essa discussão em relação, né, em relação às tecnologias, ao Estado, os indivíduos, os sujeitos. E aqui, o corpo individual, o objetivo de produzir o quê? Corpos dóceis, úteis, espaços, comunicação, uso do tempo, vigilância, senta, fica quieto, escuta, sanção normativa. E ele traz aí, né, que os sequestros são quem? As prisões, as fábricas, as escolas, os quartéis, os hospitais. E ele compara a instituição escolar como um quartel. Aqui, esse quadro de Foucault, o micropoder e o biopoder, o poder como prática social presente nas relações. A escola, o Estado, a família, a igreja, o trabalho. Nós temos aqui o quê? Os corpos dóceis. Cadê a sua autonomia, criatura? Dentro de tudo isso. O Estado, o trabalho, né, as instituições. Aqui ainda faltou, ele é mais antigo, faltou aqui as redes sociais, né? Ainda faltou alguma coisa. Onde é que está a nossa autonomia aqui? Aqui eu deixei alguns livros como referência: A Sociedade Contemporânea, a Subjetividade e a Educação, aqui a Subjetividade e a Educação Especial, e uma sugestão aqui do livro de Foucault, Foucault e a Educação. Pessoal, alguma dúvida em relação à aula? Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, tem um artigo, tá, que eu gostaria que vocês lessem, e tem mais um. E tem mais um slide, mas eu vou trabalhar na próxima aula. Então, no decorrer dos últimos anos, né, esse artigo, ele traz aqui a questão das teorias, da Constituição, das práticas psicológicas, pedagógicas, da ideia do sujeito, dos métodos de intervenção, de acompanhar aqui os trabalhos, a singularidade, as necessidades. Tá? Pessoal, mais alguma dúvida, alguma questão? Não? Sobre o PI. Tem alguém que vai fazer o PI na minha aula? Não? Bom, então eu vou interromper a gravação. Na verdade, ainda não foi. Bom, eu acabei de entrar também, não sei se foi instruída alguma coisa para Oi? Mila. Eu não sei se foi instruída alguma coisa para Mila, eu vou estar perguntando para ela, mas a gente não falou sobre o projeto integrador ainda.
O que eu saiba do projeto integrador, né, pessoal, é o mesmo modelo da. É o mesmo modelo. Eu acho que teve uma reunião essa semana, né? Eu tô no grupo ainda da turma da manhã e o Vini, né, representante de lá, ele passou as informações. Eu até acho que vou fazer com o colega da manhã, enfim. Mas ele enviou uns prints da reunião que ele teve com a Aislan, qualquer coisa, eu envio para vocês também, com algumas informações. Eu não sei como que o Aisla dividiu os grupos, mas o modelo do PI é do mesmo jeito do semestre passado. Vocês escolhem o artigo, o tema, daí o professor daquela disciplina vai orientar, vocês criam as questões e o vídeo. Então, verifiquem para a próxima aula, porque está tudo aí no gargalo, né, povo? Tá bom? Daí me procurem qualquer coisa. Então, vamos aqui fechar.